Agora você ouve o Novo Show com André Rodini. Quando a gente fala de assistência social, a gente está trabalhando com pessoas que são diferentes. Não tem como você dizer que uma pessoa que fez o curso de assistência social, ela não se preocupa com as pessoas. Essas pessoas não só mudam a vida das outras pessoas, como mudam as suas próprias vidas. E esse é o caso do Igor. O Igor, que está aqui comigo, ele teve uma passagem que ficou no Maranhão, a filha dele nasceu lá, e ele voltou para cá, e hoje ele está trabalhando com um grupo de crianças maravilhosas. Eu estive lá na instituição, e ele vai falar um pouquinho daqui a pouco a respeito, e a gente vê a transformação dessas crianças, seja numa aula de música, seja nos fazeres locais lá da escola, uma coisa maravilhosa. O Igor Nunes, ele é o meu convidado dessa prosa aqui e ele vai falar o que é assistência social na vida dele, como que ele transformou a vida dessas crianças e a própria vida através do serviço social. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado, André. Sejam todos bem-vindos aqui e fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa história, da minha história, né? Que eu vejo que é uma história de transformação. Eu, aos 6 anos, encontrei uma porta, do evangelho e da assistência. E ali eu entrei e fui crescendo, sendo cuidado, sendo amparado. O mundo hoje, desde sempre, tem muitos perigos para as crianças, para os jovens, e pelo cuidado de algumas pessoas que viram na minha vida e daquela comunidade ali onde eu vivia, hoje eu posso ter uma vida transformada e entender tantas coisas, que aquelas pessoas passam, na nossa comunidade. Você nasceu onde? Eu nasci em Ribeirão Preto, sou daqui de Ribeirão Preto. E por que você disse que aos 6 anos teve uma transformação? O que aconteceu? Na verdade, meus pais mudaram de casa. Meu pai foi construir uma casa e alugou uma, e na frente tinha um trabalho com crianças, que começou com o que a gente chama de EBF, na Escola Bíblica de Férias, também tinha as EBDs, Escola Bíblica Dominical. E ali sempre voltado com a igreja. Com a igreja. Um trabalho com a igreja. Qual que é a igreja que você é pastor? Eu sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional. Congregacional, que aqui em Ribeirão Preto fica onde? Onde? Aqui nós estamos hoje congregando e pastoreando, é ali na Rua Maranhão, 1980, e tem a igreja também central ali, Rua Maranhão, Barão do Amazonas, ali no Parece que o Maranhão sempre teve na sua vida. Como é que foi a sua ida para o Maranhão? O que foi que aconteceu? Parece que você esteve por lá, passou um período da sua vida lá? Sim, passei. No estado do Maranhão, não na Rua Maranhão. Nas duas. Nas duas? Nas Como duas. É que foi? Como a igreja é na Rua Maranhão, eu passei uma boa parte ali. E conforme eu fui crescendo, depois dos 6 anos, eu fui tendo esse contato, esse acolhimento, e pessoas da igreja viraram referenciais para mim. E na nossa fé, a gente entende que tem um chamado, uma vocação, E eu fui crescendo e aquela vocação foi ficando mais e mais forte. E quando eu cheguei para fazer o ensino médio, eu terminei o ensino médio, eu falei, e agora? Eu não me via em outra, eu até fiz o técnico de processamento de dados, tinha até boa desenvoltura para o negócio, mas não era aquilo. Não era aquilo que era o meu modelo, não era aquilo que estava. E aí eu fui entender que era a vocação. E aí procurei, na época, os líderes da igreja e falei, olha, eu preciso do caminho para ser um pastor, um missionário, porque isso queima o meu coração. Isso é forte na minha vida. E aí eu peguei e eles me indicaram e tal. Eu fiz o seminário, aí fiz 4 anos de teologia. Terminando, voltei para Ribeirão, fiz em Campinas. Voltei para Ribeirão, já estava namorando a minha atual esposa e a gente se casou. Nesse tempo, um dos pastores lá, de quando eu tinha 6 anos, se aproximou e a gente já veio conversando. E ele é pastor lá em São Luís do Maranhão.
E ele falou, olha, eu tô com algumas demandas, vou precisar de alguém para me dar um suporte. E terminando o curso, então ele indicou meu nome para a igreja de São Luís e eu fui para lá. E aí passei 9 anos pastoreando lá. São Luís é uma cidade grande, né? Cidade grande, tem muitas dificuldades, Sim. tem muita pobreza, tem riqueza, mas tem a pobreza também. Sim. Você teve a oportunidade de conviver com essa parte mais pobre da cidade de São Luís? Sim, sim. Nós ficamos num bairro que não era um bairro, né, de periferia, vamos dizer assim, a igreja num bairro mais tranquilo, mas a gente tinha um trabalho também lá. Nós começamos, na semana que eu cheguei, é muito interessante essa história, eu gosto muito de contar. A Ione era professora da prefeitura lá, e ela, da nossa igreja, e ela estava num complexo que chama Cidade Operária, e são vários bairros, e ela passou por um bar e tinha 2 senhores tomando uma pinga deles e tal, e ela, acho que aquilo queimou o coração dela, falou, como que pode viver assim, né? E acho que eles estavam num aspecto mais... E ela ficou incomodada com aquilo, e Deus falou para ela voltar, e ela simplesmente voltou e falou assim, vem cá, vocês não querem sair dessa vida? E eles falaram, queremos. Aí eu falei, então tá, então na semana que vem, que casa que a gente pode reunir? Aí ele falou uma casa lá, ela anotou e foi embora. E eu tava chegando ali, o primeiro mês, e ela falou assim, ó, pastor, eu arrumei um negócio pro senhor. A gente tem Deus abriu uma porta e eu não sei o que fazer. E aí ali a gente começou um trabalho, né? No começo, esses senhores que estavam, aí as famílias, e engraçado que o pessoal vinha, era uma periferia com um aspecto rural. Então, muita terra, não sei o que, e você olhava de longe assim, vinha um cambaleando. Aí a gente já pensava, ele está vindo para a reunião. A gente se reunia embaixo de árvore, não sei o quê, e a gente já pensava, ele está vindo para a reunião. E dito e feito, ele sentava ali na reunião, e isso foi crescendo, né? Aí foi mudando o público de bêbado para outras pessoas, e por incrível que pareça, hoje, né, esse trabalho se tornou uma igreja também. Vocês conseguiram transformar a vida de muitas pessoas Sim. lá, tirar as pessoas do vício, encaminhar essas pessoas para o trabalho. Qual que é a semelhança entre a pobreza no Maranhão e a pobreza em Ribeirão Preto? Sim. Hoje, até um pouco mais próxima, né? Mas no Maranhão, a pobreza tem muito mais a questão da falta de alimento, de recursos, né? É mais difícil chegar lá na ponta. Hoje, aqui em Ribeirão, por exemplo, eu vejo que a gente tem muitas pessoas que se organizam, ONGs, voluntários, empresários, muitas pessoas têm, parece que dentro do setor urbano chega mais próximo. Às vezes um trabalho como é feito, abre-se uma célula numa comunidade ou uma igreja que está lá e esse network chega às coisas lá. No Maranhão, né, na capital nem tanto, mas no interior, muito difícil, né? Então você vê realmente uma pobreza extrema, o que a gente chama de miséria. Miséria. Aqui você chega a ver bolsões de miséria em Ribeirão Preto ou não? Sim, com menos frequência do que lá. Lá, tá bom. Sim. E aí, muito bem. E hoje, o que é como é que chama a Sementes do Rio Pardo, lá onde você... Sim, lá é o projeto Sementes Rio Pardo. O que é lá? Explica para o pessoal. Eu vou contar um pouquinho. O Sementes Rio Pardo foi uma demanda. Quando eu cheguei na igreja, né, depois que eu voltei do Maranhão, passei um tempo sem igreja e voltei. Aí a minha igreja, que eu cresci ali na rua Maranhão, me chamou, convidou para ser pastor novamente. E a igreja estava muito esvaziada naquele momento, e a gente começou a fazer o trabalho, né? Trabalhar a autoestima das pessoas e tal. E daqui um tempo, as crianças que não iam mais na igreja entraram um dia na igreja, num culto de domingo, arruaçando assim, né? Coisa de criança. E isso gerou uma demanda. A gente ficou pensando, poxa, a gente precisa desenvolver o trabalho. Nós entendemos e sabemos, e eu fui criado ali, eu sabia que a igreja ela não podia voltar as costas para aquela comunidade que está no máximo 100 metros da gente, né? Porque o que acontece? Eu entendo, André e
espectador, que não dá para a gente... o evangelho, ele transforma as pessoas, né? A gente não pode pensar... Né? E aí, qualquer religião, eu acho que pensa sobre essa transformação, independente da crença e tal, mas é muito importante, e nós temos o exemplo de Jesus que acreditava nas pessoas, que se aproximava e, independente, às vezes a pessoa suja, maltrapilha, com uma reputação, Jesus não estava interessado em nada disso, ele olhava para aquela pessoa e queria ver ela transformada. E sem julgar. Sem julgar. Um dos maiores problemas que nós temos aqui é quando a gente vai ajudar alguém, a gente já vai com aquele preconceito, com aquele julgamento, e que às vezes não consegue desenvolver o trabalho, não por conta da pessoa assistida, mas às vezes por conta dos nossos próprios defeitos, né? Que a gente às vezes transfere para o assistido e às vezes não consegue atender. Ok. Fala para a gente assim, o que é a SOBERP? A SOBERP, ela é uma OSC. E eu estava falando do Sementes Rio Pardo. O Sementes Rio Pardo, ele nasceu o projeto Sementes. Daí, alguns anos, nós conhecemos o projeto Rio Pardo, com outra pessoa que fazia um trabalho quase com o mesmo público na praça. E unimos os dois. E aí começamos a fazer trabalhos aos sábados, atendendo. Hoje a gente atende até 90 famílias flutuantes, mães e crianças de várias idades, até mais ou menos os 13, 14 anos, dentro do nosso espaço lá na igreja. Vimos que uma vez por semana era pouco. E aí fizemos um piloto de um reforço escolar, durante 1 ano com voluntários. E nesse período... Nesse período foi muito difícil, porque os voluntários têm boa vontade, mas sem recurso é impossível, né? O trabalho. Impossível no sentido de dar continuidade, porque ele é possível de fazer, porque ele foi feito durante 1 ano. E aí nós decidimos segurar um pouco e pensar, pedir uma direção de Deus e pedir recurso. E um pouco antes disso, eu me tornei conselheiro da SOBERP, que é uma instituição, uma OSC aqui de Ribeirão Preto, muito tempo, na qual ela nasceu lá naqueles 6 anos que eu falei, né, que eu entrei, e ali nasceu a igreja e também a SOBERP, que foi a creche que eu estudei. E foi muito importante para mim nessa trajetória. Aí eu me tornei conselheiro da SOBERP, depois, nesse período, as pessoas, os outros conselheiros da SOBERP, começaram a colocar o olho naquilo que a gente estava falando, vendo o trabalho, reconhecendo. Alguns conselheiros foram para lá para ser voluntários nos sábados e conhecendo, e vendo o trabalho, ele se desenvolvendo, e abriu um edital na prefeitura, né? E aí, nesse período, eu também, né, me formei assistente social. Quando eu voltei de São Luís, eu fui para a faculdade fazer o serviço social, e ainda estava meio inseguro de atuar, já tinha tido alguns convites da SOBERP em 2 momentos, não quis. E então, num momento um pouquinho antes desse que eu falei, eu me tornei assistente social, fui contratado assistente social da SOBERP. E soube desse edital. Aí... levei para o conselho falou, não, vamos fazer, faz o projeto e vamos ver o que acontece. Participei do edital e conseguimos uma parceria com a prefeitura. Aí precisamos fazer a inscrição. Foi quando nasceu o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Projeto Sementes Rio Pardo. Né? Então, é tudo uma construção. E hoje, o serviço começou agora em agosto, né? Então ainda formalizado, ele ainda é muito novo, né? E temos capacidade para 20 crianças de 6 a 9 anos de manhã e de 10 a 14 anos na parte da tarde. Então, 20 crianças. Hoje a gente está com média de 6 a 8 de manhã e umas 10 no período da tarde. É isso aí. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas é importante também que nós tenhamos recursos financeiros
que se abram mais editais na área de assistência social aqui na Prefeitura de Ribeirão Preto, porque o terceiro setor está fazendo coisas que o Estado jamais conseguiria fazer. Só que o Estado é aquele que pegou o dinheiro do pagador de imposto e precisa aplicar onde ele é mais necessário, são justamente as pessoas mais vulneráveis. Okay. Igor, quem quiser te conhecer, tem um Instagram que pode seguir lá do trabalho, como é que é? Tem sim. O Instagram do projeto é @SementesRioPardo. @SementesRioPardo. Perdão, @Projeto Sementes Rio Pardo. @Projetos Sementes Rio Pardo. Tá. É isso aí. E aí, quem quiser ajudar, às vezes com doação, essa coisa toda, pode te procurar onde? Pode me procurar também pelo telefone. Qual? 16-982-16-0040. E quem quiser ir lá visitar, qual que é o endereço? O endereço é Rua Maranhão, 1980. Tá? Tem uma coisa que eu queria registrar, é que nessa questão da SOBERP, nós temos o programa Jovem Aprendiz. E quando a criança ela sai do serviço de convivência, nós queremos encaminhar ela já para ela ter esse encaminhamento, esse apoio para o mercado de trabalho, estar preparada aí para o mercado de trabalho. Muito bom. Se tiver algum parceiro que tenha vagas, pode procurar também. Pode procurar, sim. Muito bem. Falei com o Igor Nunes, ele que é pastor. A igreja também é na Rua Maranhão, né? Na igreja. Na verdade, o projeto, a igreja cede hoje o espaço para o projeto, né? Porque a gente entende que é muito subutilizado aquele prédio para só uma vez por semana. Muito bem. Então, foi um prazer ter aqui comigo o Igor e espero que em breve ele volte para contar sobre os novos editais que ele recebeu e o trabalho que ele vai seguir desenvolvendo. É isso aí, fica com a gente que tem mais um convidado.